E agora vamos falar de esporte, Carlinha. E a gente gostaria de estar falando de classificação, de final, de competição nacional. Não foi dessa vez, Tílio. O Grêmio Prudente, infelizmente, encerra a temporada 2025 muito perto da classificação que escapou ali na cobrança de pênaltis, depois de um jogo tão complicado. Foi quase, né, Tílio? A sensação é de que dava, né? Boa tarde. Ficou essa sensação, um roteiro emocionante lá em Campinas ontem, né, Murilo? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Torcedores do Grêmio Prudente ainda tentando recuperar o ânimo depois desse baque ontem, mas eu tenho certeza que com muito orgulho do que a equipe fez nessa Copa Paulista. Fim de temporada, então, para o time, a bola só volta a rolar para o Grêmio Prudente no profissional em 2026. Foram 29 jogos neste ano, 15 pela Série A2, 14 pela Copa Paulista. Quando a gente olha os números gerais, não são números ruins. 12 vitórias, 11 empates e 6 derrotas ao longo da temporada. Mas uma temporada que será lembrada porque o time bateu na trave nos dois campeonatos. Ficou na 9ª posição na Série A2, uma abaixo da zona de classificação. Deixou a classificação escapar na última rodada, fora de casa, diante da Ferroviária, que você estava lá em Araraquara. E agora bateu na trave na busca por uma competição nacional pela primeira vez na sua história, caindo na semifinal diante do Primavera. Já já a gente vai analisar mais esse Grêmio Prudente, essa Copa Paulista, essa temporada. Agora eu abro espaço para o pessoal, nossos colegas da CBN Prudente que estiveram em Campinas ontem, vão contar para a gente como é que foi a história dessa partida. Em outubro de 1961, o estádio Moisés Lucarelli recebeu o primeiro jogo da final da divisão de acesso do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, Ponte Preta e Prudentina empataram em 2-2. Neste domingo, o estádio voltou a fazer parte da história do futebol de Presidente Prudente, para um público de 1.551 torcedores. Esses torcedores viram o Grêmio Prudente pressionar no início do jogo e perder várias oportunidades. Viram também o Grêmio sofrer um gol aos 30 minutos do primeiro tempo, marcado pelo artilheiro Brunão, que aproveitou um rebote do goleiro João Paulo. Brunão, que voltou a marcar ainda no primeiro tempo, cobrando pênalti. No segundo tempo, muito equilíbrio no jogo e só nos acréscimos de pênalti, Matheus Miller marcou o gol do Grêmio Prudente, que levou a decisão da vaga para os pênaltis. Nas cobranças de pênaltis, empate em 3-3 na primeira sequência e nas cobranças alternadas, na 7ª cobrança. Gedeilson acertou o travessão e o zagueiro Cauã Martins marcou para o Primavera, fechando o placar em 5-4 para o time de Indaiatuba. Com isso, o Primavera decide, a partir do próximo final de semana, a Copa Paulista em 2 jogos contra o 15 de Piracicaba. O primeiro aqui em Campinas e o jogo decisivo em Piracicaba. Já o Grêmio Prudente volta seus olhares para a Série A2 de 2026, já planejando e pensando na montagem da equipe para o campeonato que pode levar o time prudentino à primeira divisão do Campeonato Paulista. Saio daqui agora chateado, porque era um objetivo de todos. A gente sabia o peso que tinha essa classificação pra gente, pra cidade, pro clube. E era o objetivo do clube quando foi montado o grupo. A gente sai chateado, mas sai de cabeça erguida, porque a gente fez um bom trabalho. Desde quando a gente se apresentou aqui, a gente trabalhou todos os dias na intenção de chegar na final e de ser campeão. Mas tem coisa que foge do nosso controle, a gente não consegue controlar. E agora levantar a cabeça, cara. O Grêmio Prudente não pode parar por aqui. Os jogadores que tem não podem parar por aqui. A gente sabe o objetivo que o clube tem de crescer e a gente está disposto a fazer isso e vamos continuar trabalhando e lutando para isso. Igor Ribeiro falou com a equipe da CBN Prudente ali na saída do gramado. Um confronto muito equilibrado e a disputa de pênaltis demonstra isso, né? O Grêmio que venceu o jogo de ida por 1-0, sofreu a derrota por 2-1 fora, placar agregado ficou em 2-2. Na disputa de pênaltis, empatou nas cobranças de 5 para cada lado e aí foi necessária ali a disputa de cobranças alternadas. Então, tamanho, o equilíbrio entre essas duas equipes. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente começa a pensar o que faltou para o Grêmio Prudente, qual foi o detalhe que faltou para o Grêmio Prudente para que esse equilíbrio pendesse mais para o lado gremista, do Carcará, estivesse nesse momento comemorando.
A gente pode analisar aqui, por exemplo, a falta daquele segundo gol no jogo de ida, que o torcedor falou tanto. O Grêmio Prudente não conseguiu furar aquela retranca que o Primavera impôs no Prudentão no segundo tempo. Mas esse segundo gol que não saiu no Prudentão poderia ter saído logo no começo do jogo no Moisés Lucarelli, se o Jonathan não tivesse perdido aquela chance cara a cara. Mérito do Ariel, mas ali acho que mais o Jonathan poderia ter deslocado o goleiro, ainda mais o Jonathan que tem toda a qualidade para isso. E se o Grêmio abre o placar ontem fora de casa, ficaria um cenário jogo, né? Totalmente diferente. Era outro jogo. Era outra partida. Não fez o gol, não abriu o placar lá. E aí sofre 2 gols pela primeira vez numa única partida na Copa Paulista. E a gente olha também para a decisão do Rogério Correia, como a gente conversava antes do FNU, né, Murilo? Não me pareceu acertada a decisão do Marcos Moser como uma espécie de terceiro zagueiro, ele que é lateral direito, tanto que a gente pode encontrar falhas dele nos 2 gols do time do Primavera, principalmente no segundo, em que ele foi facilmente driblado lá na lateral e sai o pênalti. O Grêmio Prudente numa desorganização muito grande no segundo gol, que a gente não se acostumou a ver o Grêmio desorganizado assim na defesa. Também eu trago por aqui uma análise que eu faço do que faltou nesse detalhe. Falta de vitória fora de casa, talvez vencendo fora de casa em algum momento da competição, o Grêmio poderia ter trazido essa decisão para o Prudentão. Então, poderia ter sido um detalhe que faria diferença. E essa falta de vitória fora de casa é uma situação que o Grêmio demonstra não só dessa Copa Paulista. Na história da Copa Paulista, nas 3 edições que o time disputou, tem uma vitória fora de casa em 18 jogos, olha só. Então, o time não machuca. Os números mostram, né? O time não machuca os adversários fora de casa. Estava invicto até então, mas não estava vencendo como visitante. Então, é um ponto a ser olhado, a ser refletido. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente está trazendo, Rogério Correia está olhando para tudo isso também, os atletas estão olhando ali para os pênaltis que cobraram, para as situações de decisão que tomaram dentro de campo. Tudo isso faz parte e faltou esse detalhe para o Grêmio Prudente, que para mim pode ser encontrado em algum desses pontos. E é claro que a gente vai olhar agora e apontar tudo isso agora, o momento é de análise mesmo, né? Por todos que estão envolvidos, mas não há de se tirar o mérito de ter construído uma campanha da forma como foi. E acho que o principal, e que muitas vezes as pessoas não percebem, Tílio, que o principal objetivo desse grupo está mais para frente, né? Que é tentar o acesso para a 1 do Paulista. Esse grupo ter chegado a essa fase, ter quase conseguido chegar à final, é importante, foi um momento muito bonito, mostra uma força de um elenco, mas o grande objetivo do Grêmio é ter uma base forte para o Paulista da A2 do ano que vem. E acho que isso está demonstrado. Vai precisar de alguns reforços, sim, mas a gente percebe que vai disputar a A2 numa circunstância bem diferente da que disputou esse ano, né, Tílio? Perfeito. Esse objetivo, de fato, foi alcançado. Quando terminou a A2 neste ano, o Grêmio mexeu bastante para essa Copa Paulista, um novo técnico, um novo elenco, poucos jogadores permaneceram. A gente tinha uma certa dúvida se daria liga para a Copa Paulista e deu liga, chegou muito perto do objetivo, mas como você disse, se não alcançou esse objetivo de competição nacional, alcançou o objetivo de ter uma base para o ano que vem e entrar diferente na sua segunda participação na Série A2. Essa, de fato, é a tendência. E quando a gente olha para o trabalho que o Grêmio realiza como um todo, é de se elogiar o que foi feito na Copa Paulista. Por exemplo, o Primavera vai disputar pela primeira vez na sua história uma competição nacional, em 98 anos de história. O Carcará, com ali quase 15 anos de história e reformulações aí recentes, chegou perto de disputar essa primeira competição nacional. Então, a gente percebe que o trabalho que o Grêmio vem fazendo, vem qualificando ele para, em algum momento, bater ali na primeira divisão estadual, para chegar numa competição nacional, me parece muito questão de tempo. Tudo que o Grêmio vem demonstrando tem a ver com construção. Sim. Passo a passo, passos bem dados, me parece que foi um passo bem dado e que agora precisa elevar um patamar, colocar aquele tijolinho a mais para buscar não só, quem sabe, né, um título de Copa Paulista, que seria muito bacana, mas principalmente o acesso ali para a divisão especial, como diziam os antigos aí, verdade, né? Para especial, para a A1 do Campeonato Paulista.
Olhando para a base, Tílio, na base teve notícia boa, né? Teve notícia boa. Teve eliminação também, mas teve notícia boa. No Paulista Sub-11, o Presidente Prudente conquistou a vitória ontem no Prudentão, diante da equipe de patrocínio paulista, e assim se classificou para a próxima fase, oitavas de final. No Paulista Sub-15 já chegou nessa última rodada da terceira fase eliminado, então encerrou com uma derrota em Osasco. Teve classificação no Sub-17 também, o Grêmio Prudente goleou o Rio Preto, contou com uma ajuda do Palmeiras e vai para as oitavas de final do Paulista Sub-17. E o Paulista Sub-20, que tinha uma missão muito dura, tinha perdido o jogo de ida das oitavas por 3-0 em casa, se despediu com um empate em Campinas por 2-2. Tá aí, Tílio, daqui a pouco a gente volta a falar mais de esporte. Então, até daqui a pouco. Segundo tempo do esporte aqui no FN1, domingo foi de corrida de rua, teve caminhada, teve a galera correndo aqui em Prudente, estava bonito, hein, Tílio? Mais um domingo de corrida e caminhada em Prudente, no Parque do Povo, né? Boa tarde para quem está chegando agora, já está se tornando tradição, a gente começa até a estranhar nos domingos que não tem. Quando não tem, né? Exatamente. É verdade. Agora, nesse último teve corrida do Sesc. A gente preparou uma reportagem para mostrar para vocês quem estava presente, buscando boa qualidade de vida, deixando esse bom exemplo já para a gente começar bem a semana. A movimentação para a corrida começou bem cedo. Aos poucos, o Parque do Povo foi sendo tomado por participantes cheios de energia. Agora eu estou engajada aí na corrida, né? Estou gostando de fazer os circuitos. E quando tem essa oportunidade, a gente vem correr, né? Bom para a saúde, né? Bom para o preparo físico também, para o dia a dia da gente, para a cabeça, enfim, para tudo. Enquanto uns se aqueciam para entrar no clima da prova, outros aproveitavam para relaxar. Tô massagem, Tá com a cara amassada. tô indo pra largada daqui a pouco para correr os 10K. Eu e meus amigos, a gente resolveu abrir um grupo de assessoria, né? Um dos nossos personagens abriu um grupo de assessoria e a gente foi junto e tá na segunda corrida agora. É a segunda vez que eu estou correndo, não tenho prática, mas eu amo esporte, amo fazer academia, então é um esporte que eu pretendo seguir e tamo aí, né? Na sequência, às 7 em ponto, foi dada a largada nas 3 modalidades. Caminhada de 5 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. Participantes de todas as idades marcaram presença. Teve até quem aproveitou para pegar uma caroninha. 17 minutos depois, o primeiro colocado já cruzava a linha de chegada. Comecei a correr faz uns 3 anos, a minha primeira corrida foi aqui no Sesc, inclusive. Estamos aí nesses 3 anos lutando contra vários desafios aí na vida que a gente tem. E 3 anos correndo, estamos aí, chegando, graças a Deus, a primeira vez em primeiro lugar nessa corrida linda que é o Sesc. Mais de 2.000 pessoas se inscreveram para a corrida do Sesc Termas realizada neste domingo. Um evento que já está na 17ª edição e é um dos mais tradicionais do calendário esportivo prudentino. 2.200 participantes, a cada ano tem aumentado bastante a participação. É uma corrida que ela já tem aí uma tradição, né? Nós começamos em 2007, portanto é a 17ª edição desta corrida. Então a corrida do Sesc tem esse objetivo da integração e do estímulo à prática física com segurança e qualidade de vida. Mais do que uma prova, a corrida foi um convite à comunidade para incentivar o interesse pelo esporte e os cuidados com a saúde e o bem-estar. Quanta gente, hein? Parabéns aos participantes, até campeão inédito teve desta vez. Que história bacana, né? Começou correndo nas corridas do Sesc e agora foi campeão. Muito legal, né? Futsal de Dracena se despediu da Liga Nacional de Futsal com um jogo até que bacana, apesar de mais uma derrota na conta. Mas um jogo ali todo movimentado, Tílio. Sim, fora de casa, contra o time que ficou em segundo lugar na primeira fase, o atual vice-campeão Praia Clube lá em Uberlândia. O Dracena perdeu de 7-4, mas o jogo esteve empatado 2 vezes. Esse foi o primeiro gol marcado pelo Rude. O Nandinho empatou para os dracenenses 1-1 neste momento e outro empate teve ainda no primeiro tempo. Em mais uma cobrança de lateral, o Dracena sofre o gol, 2 gols sofridos em cobranças de lateral. O Hugo marcou, mas o Dracena também usou dessa arma e o William fez
2-2 nesse momento, a partida lá em Uberlândia. Aí no segundo tempo, o Praia Clube colocou toda a sua superioridade em quadra, abriu vantagem com Hernandes e com o Malcom, então conseguiu ali naquele momento da partida um 4-2, até nesse lance os dracenenses reclamaram que a bola teria saído ali pela linha lateral, o árbitro indicou que não. O Dracena estava com o goleiro Vitor, nem era o Thiago Luzzi ali no gol, e o próprio Vitor fez um gol, olha só. Ele arriscou ali quase do meio da quadra. É uma boa solução que o Dracena tem encontrado, esse goleiro reserva. O Vitor tem feito boas partidas na Liga Paulista, agora marcando o seu gol. Naquele momento a partida 4-3, aí já foi para o 5-3 com o Luquinhas, o Dracena já estourado em faltas e com o goleiro linha ficou desorganizado. O Malcom marcou, a gente vai ver o Dracena ainda conseguindo o seu 4º gol na partida, o segundo do William. O William também num momento legal na temporada, ele que foi crescendo de produção ao longo de 2025. E o Rude deu números finais à partida. O Dracena encerrando a Liga Nacional com apenas uma vitória, 3 empates e 19 derrotas, nenhum pontinho fora de casa, a vice-lanterna e várias lições aí para que possa fazer diferente em 2026. Agora a Liga Nacional segue para os playoffs com os 16 melhores, só jogo bacana, só jogo grande para acompanhar. E o Dracena foca na Liga Paulista, onde busca o tricampeonato. No sábado tem o 5º jogo pela competição, vai enfrentar Botucatu. Fora de casa, o Dracena que até agora 4 jogos, 4 vitórias na Liga Paulista. Falando dos grandes, que fim de semana daqueles para esquecer, né, Tílio? Os placares vão mostrar isso, né, Murilo? Olha só, derrota do Palmeiras, empate do Santos, derrota do Corinthians. Será que o São Paulo vai limpar a barra dos grandes hoje? Vamos ficar de olho. O Palmeiras perdeu fora de casa, 1-0. O Santos ficou no 2-2, também fora de casa com o Bragantino. O Corinthians em casa perdeu do Flamengo. Então hoje o São Paulo joga por essa rodada às 8 da noite, enfrenta o Ceará dentro dos seus domínios. Falei que foi ruim porque o Santos estava ganhando, né? Estava 2-1, tinha conseguido uma virada importante, seria uma vitória muito importante, e aí sofre o gol do Bragantino, 2-2. O Corinthians saiu na frente também, né? O Corinthians faz 1-0 depois de um primeiro tempo avassalador, em que perdeu gols, teve um lance do Yuri Alberto lá, que é melhor nem comentar. O pênalti. E aí o Flamengo coloca um segundo time no segundo tempo, que é impressionante, né? A força desse Flamengo. O Palmeiras chamou a atenção, né? Esse 1-0 aí. E teve também 2 atletas que saíram com sentindo dores, então pode ser um prejuízo ainda maior para o Palmeiras na sequência da temporada, mas o Palmeiras parece que sentiu essa sequência desgastante, pesada aí que vinha de Libertadores e do próprio Brasileiro. Tílio, amanhã a gente volta a se falar. Valeu, gente. Até amanhã, então. Valeu.